Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança e paz. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber para uma conversa fraterna, esclarecedora, uma conversa jovem, inspiradora, Victor Hugo, da cidade de Carmo do Paraíba. Victor Hugo tem 25 anos e trabalha no Instituto São Francisco de Assis. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, Victor. Muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade de estar aqui. Cumprimento a todos e a todas. Esperamos que o Mestre, nosso divino amigo, nos envolva o coração para que a gente tenha uma ótima prosa. Sabe, Victor, no nosso programa de TV, nós temos por hábito apresentar o convidado, mas também temos o cuidado de deixar o convidado falar um pouco sobre ele. Conte-nos um pouco sobre o Victor Hugo, por favor. Eu sou mineiro, natural de Carmo do Paranaíba, nasci num berço espírita, tenho como pai Maria Badia, José Humberto, corações queridos a quem agradeço muito. Tenho 3 irmãos, sendo 2 mais velhos, uma mais nova. Fiz letras português na Universidade Federal de Uberlândia, atuo como professor de língua portuguesa, literatura e redação. Atualmente estamos aí aprendendo com Jesus desde os 15 anos, nessas fileiras do Evangelho, estudando, tentando viver e praticar aquilo que o Mestre tem nos abençoado. Sabe, Victor, uma situação interessante que nós queríamos ouvir, você é um jovem, né? 25 anos, né? O jovem, em vários estágios da sua caminhada, ele consegue se ver como um espírito em aprendizado? Olha, eu acho que se a gente pensar, logicamente, na estrutura pedagógica da vida, se ele não conseguisse ver, a vida vai de algum modo apresentando. Porque a gente tem a existência cheia de ciclos, infância, adolescência, a vida adulta, até a vida idosa, são ciclos bem demarcados, mas entre eles há períodos de transição, e essas transições elas mexem muito com a gente. De criança que tinha uma forma de pensar, de sentir, a gente começa a adolescer, surge a pré-adolescência como o lugar do entre, a gente sai de um lugar, vai para outro, e aí tornamos-nos adolescentes, e desse adolescer vem essa transição de uma vida adolescente para adulta. Então são momentos assim marcantes, porque a vida não é tão linear quanto esperávamos, e ela vai apresentando surpresas, desafios, e volta e meia a gente vai sendo chamado a repensar: o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, qual o objetivo de estar aqui. Porque como não é tudo estável, não é tudo linear, idas e vindas, pessoas que chegam, pessoas que vão, experiências que nos marcam mais, outras menos, a gente vai tendo os chamados interiores, então tudo isso vai acontecendo. E se a gente pensar num videogame, não tem pause. A gente tem algumas instâncias de introspecção, de recolhimento, mas não tem pause. Então as coisas vão acontecendo
E a gente tem que se ver no meio disso. Por isso que, querendo ou não, é da própria estrutura da vida que a gente seja chamado a se ver. Nossa, eu estou num processo de amadurecimento. Sabe, Vitor, o corpo físico é uma benção, né? Ele, como você bem colocou, ele tem os seus estágios também, né? Ele também se apresenta de acordo com os estágios, né? E um dos estágios assim vigorosos do corpo físico é a juventude. A juventude ela traz esse vigor. Será que esse vigor da juventude prende mais o espírito ao olhar limitado daquele momento e daquela situação e impede ele, às vezes, de transcender, de se perceber em função desse vigor que o corpo aparece? Porque na juventude tudo dá certo, tudo pode, tudo acontece, né? Nós vamos mudar o mundo, transformar a natureza, vamos mudar até a própria nossa natureza. Como jovem, será que essa situação do corpo também compromete um pouco esse olhar mais espiritualizado? Eu creio que talvez o desafio não seja nem em relação à fase, mas em relação a como ela é conduzida e alguns fatores que vão permeando toda ela. Porque, né, dentro de espíritos que já reencarnaram e que tinham compromissos espirituais belíssimos, a gente vê que a juventude foi momentos de potencialização de valores, de propósitos, de objetivos maiores, então não representou impedimento. A questão não está no corpo e nem na idade, mas naquilo que a gente vai ter que lidar a partir desse momento. Porque pensemos, a criança muitas vezes está destinada ao ambiente familiar e de casa. Ao jovem, ele extrapola nessas fronteiras aí sociais, começam a diluir, ele começa a perceber o mundo como um todo. Então tem uma dimensão espacial que vai sendo redescoberta, não apenas a da proteção, do aconselhamento dos pais, mas começa uma exposição a outras formas de pensar, de sentir. Paralelo a essa redescoberta espacial, né, social, existe as questões biológicas, naturalmente, que envolvem esse corpo, porque se até então essas forças da alma estavam contidas, porque o processo de reencarne, né, ele vai ali se concluindo, começando a se estabilizar a partir dos 14, né, a gente tem um momento de explosão, né, dessas vivências, dessas memórias espirituais nesse indivíduo que nessa adolescência vai começar a lidar com as suas tendências de modo mais evidente, de maneira mais impactante. Então, um monte de coisas que de dentro para fora começa a supitar. Então ele está redescobrindo espaços de fora, mas ele também está redescobrindo espaços de dentro. E aí surgem conflitos, surgem intrigas, surgem questionamentos. Aí você questiona, né, aqueles que cuidaram de você, que estão ali, né, te orientando. Você começa a questionar os ambientes que você começa a participar de fora, porque também você, né, se percebe em muitas perguntas, em muitos questionamentos. Então, existe muita energia, existe muito vigor, existe muita força naturalmente, né? É parte dessa fase. Jesus, no Boa Nova, por exemplo, ele vai dizer que a juventude é a época do florescimento. Então, é realmente a criatividade, a beleza, os talentos, é um momento de efervescência de tantas coisas, como também de muitos desafios, e que cabe-nos, né, a gente procurar nessas transições desses períodos e preparando, enquanto pais, por exemplo, né, a gente não precisa estourar os conflitos, né, mediar esses espaços para que diminua esses ruídos. Vai ter, às vezes, algumas tensões entre espírito e corpo, acontece, né, mas isso vai se estabilizando com o tempo. Se a gente tiver um pouquinho de cabeça, de juízo, respirar um pouquinho, porque os impulsos, né, essas forças que borbulham, elas nos chamam muito para fora, mas a gente pode trabalhar também para aquietar, né, e nos perguntar: qual o meu chamado? O que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo de estar na Terra?
Você terminou a universidade recentemente, sim. Você foi para o ambiente acadêmico, né? E o ambiente acadêmico, a universidade, ela propicia relacionamentos, contatos e conhecimentos de uma diversidade de cultura, de pessoas, de origens, de ambientes, né? De natureza, né? Então você experienciou isso convivendo na universidade, né? Há na atualidade algumas questões que estão sendo colocadas, né? Como que o jovem está se afastando da fé, das religiões, da religiosidade, né? Qual o seu olhar sobre estas situações? E pelo seu entendimento, isso é um discurso ou é um fato? Realmente está acontecendo, você convivendo naqueles ambientes. Provavelmente alguns colegas teus devem ter te perguntado, né? Ter até questionado essa condição de se dedicar a uma causa, ao evangelho. Como é que é lidar com isso? De fato, a moçada está fugindo da religião? Eu, aqui talvez tenha dois aspectos para a gente trabalhar. Vamos lá. Pensando num primeiro momento, né? Existe nesse período do adolescer para a vida adulta, né, uma série de responsabilidades que elas vão compondo a existência de um jovem, porque há muitos começa a existir trabalho e estudo em paralelo. E aí depois, né, você ingressa no ensino superior, e aí a gama de responsabilidades ela vai aumentando e tudo mais. Eu, percebendo tudo isso, né, o que a gente escuta, a questão, o fator tempo, ele vai se tornando para muitos um desafio, um desafio. Eu particularmente também tive ele, mas eu procurei lidar em relação a esse período universitário, pensando o seguinte: eu vou procurar, né, no centro espírita sempre essa luzinha, esse ponto de apoio para esse instante de travessia. Então eu tive que em alguns momentos reduzir a carga das atividades que antes eu tinha, né, pela a dedicação. Eu tive que em alguns momentos dar um passinho para trás, mas sem nunca perder esse vínculo, porque eu acho que talvez muitas vezes isso que acontece. Aí a gente começa a falar, não, mas eu tenho isso, tenho aquilo. Mas espera, se possível, não deixa, não perde o vínculo, né? Sustenta esse elo. Não é o ambiente espírita que é, né, o ambiente religioso propriamente dito, é, não é no ambiente que a gente vai ter presença simplesmente divina, contato com a espiritualidade, não se trata disso. Mas é tão bom estar com corações de ideal, né, que se dispuseram a estar na causa, e a gente vai criando um ponto de fortalecimento para os nossos desafios e lutas. Né? Eu lembro que eu estava fazendo pré-vestibular, e aí eu saí do Carmo, e fui para Uberlândia. Aqui eu desço a rua e eu já estou no centro espírita, então proximidade era tranquilo, né? Todo mundo já me conhecia, participava das atividades, tudo. Agora, quando eu mudei, nossa, foi um desafio, porque aí para ir para o centro espírita era 5 quilômetros, aí pegava ônibus e tudo. Eu estudava longe da escola, então eu tive que me readaptar à minha rotina. Antes era todos os dias eu ia, então eu estava lá sempre. Aí eu passei aí 3 vezes, segunda, sexta e sábado. Eu ficava na escola, por exemplo, o dia todo. E aí na volta tinha um ponto de ônibus que parava perto de um centro espírita. Então eu aproveitava, né, assistia a reunião pública, participava da mocidade, enfim, eram formas de ir ajustando, né? A gente às vezes pode dar uma espremidinha, mas para manter o vínculo. Então, o fator tempo, que às vezes muitos jovens, né, colocam como obstáculo. Mas um outro fator para a gente analisar também é em relação ao que, né, representa a espiritualidade, a religião. Porque a gente às vezes tem um pensamento mais materialista para pensar o próprio espiritismo ou a religião, que é de circunscrevê-lo a lugares, né, e tudo mais. Então, e no sentido mais profundo da palavra, religião, espiritualidade, não tem como nenhum de nós estar apartado dela,
porque como o Espiritismo nos desvenda, Deus enquanto essa presença sublime e a espiritualidade, o mundo espiritual enquanto uma constante, a gente está num relacionamento. É claro que o nível de consciência que a gente vai desenvolver isso pode ser diferente, né? Então, o desafio da gente nas mocidades, por exemplo, preparar esses jovens que saem ali da evangelização, começa as mocidades a pensar no que Jesus disse quando ele fala assim, que o Consolador prometido estaria conosco e em nós. O desafio da gente preparar jovens para pensar na religião e na espiritualidade enquanto desafio, da gente perceber o espiritismo na nossa vida, ao redor, mas sobretudo em nós. Porque aqui, esse é o desafio de todas as vertentes religiosas, né? Não só para a juventude, mas para o resto da nossa existência, a gente conseguir reconhecer o patrimônio espiritual que a gente está em mãos, nas vivências que a gente vai ter. Porque, por exemplo, lá dentro da universidade, né, foi indo ao final, as pessoas já sabiam que eu era espírita, e eu me aproximei de alguns corações, né, que estavam vivendo alguns desafios, tive a oportunidade de trocar experiências, ideias, então a gente vai percebendo que dá para estender essas luzes para além. Né? O Espiritismo tem alguma coisa a nos dizer naquilo que a gente está vivendo, e às vezes, né, a gente vai ter a oportunidade na universidade de encontrar com pessoas diversas, mas o Espiritismo precisa estar conosco e em nós. Porque aí, né, é uma nova lente para ver as situações e uma nova maneira de se perceber, que vai fortalecendo a nossa estadia no mundo, né? Porque o mundo espiritual precisa da gente no campo profissional, precisa da gente no campo familiar, precisa da gente no campo social. Tudo isso vai fazendo parte, espíritos conscientes e amadurecidos. Porque a gente pode centralizar a atenção para o ambiente material, mas, né, aquilo ali vamos entender como uma fonte que precisa transbordar para abençoar os outros espaços sociais que a gente vive. Então, existe o fator tempo, que é desafiador, mas eu acredito que se a gente, né, trabalhar, investir mais nessa concepção do Espiritismo como essa ferramenta para um novo ponto de vista, como Kardec vai escrever, a gente vai se habilitar a construir, né, parâmetros para a juventude para que, estando aonde estejam, mesmo se não tiver, fala assim, não tem realmente tempo, ok, mas que o Espiritismo possa estar com você e em você, te abençoando na dignidade, na sabedoria, né, no amor para lidar com as relações e com as experiências. Como diz Paulo de Tarso, né, é preciso viver no mundo sem ser do mundo, né? É muito significativo, nós temos que viver no mundo, o mundo está aí, né? Fazemos parte dele. E o que se observa hoje, por um contexto mais amplo, é uma superficialidade. As coisas estão muito superficiais, né? E isso avança e vai envolvendo todos, né? E junto com isso também vem uma ansiedade crescente, porque como é superficial, dura pouco, né? Como diz o filósofo, né? Parece que é líquido, né? E se desfaz, né? E isso faz com que as pessoas estejam sempre buscando algo novo, né? Algo que venha, né? E aí a gente vê várias indústrias trabalhando nisso, né? Como lidar com essa situação? Como trabalhar isso? O que pode se pensar a respeito disso? E aí nós estamos falando como espíritos encarnados que transcende o estágio do reencarne, se é jovem, infância, juventude, mais experiente, madureza e assim sucessivamente. Então, esse é um desafio, porque nesse mundo tecnológico que a gente vive, a exposição às telas tem sido um desafio para todas as idades. Porque os espíritos, né, que trabalham, às vezes, contrário ao desenvolvimento moral da humanidade, talvez, né, se aproveitem aí desse momento que a gente está tão fragilizado, porque a gente ainda não sabe lidar com essas tecnologias da melhor forma possível. Então, se a gente pensar hoje, né, nos tempos de tela que muitas vezes a gente tem, das pessoas, de dedicação às tecnologias,
é muito grande. Só que, tudo bem, beleza, na internet tem de tudo. E é isso, né? É um leque de possibilidades que vai se abrir. O que a gente vai buscar depende de nós. E é até curioso, porque eles trabalham as redes sociais, Instagram, Facebook, por exemplo, eles trabalham a partir da lógica divina. O que é a lógica divina? Né? Diz Jesus que tudo que o homem planta, ele vai colher. Então, olha o que o Instagram faz. Você acessa um conteúdo. É uma escolha, uma decisão. Que você planta, você vai colher. Então, ele vai te mostrando mais coisas daquilo ali. Porque é como a reforçar, né, a trazer os frutos da sua busca. Olha, você clicou aqui. Olha o que está no escopo de tudo isso. Então, você vai lá e começa. Então, a rede social ela tem se tornado um espelho. E aí dá para ver a nossa superficialidade, né? Porque a gente pode, por exemplo, ter momentos que a gente assiste coisas que vai descontrair, tá tudo certo, faz parte também da vida. Mas a pergunta é o quanto de espiritualidade tem tido nas nossas buscas, né? Daquilo que a gente tem procurado. Porque a gente está exposto a muito conteúdo, é muita série, é muito filme, e hoje está muito fácil. Hoje você não vai no cinema, não tem que alugar. Hoje em casa, sua televisão tem todas as coisas. E você tendo recurso, condição financeira, você fica sentado o dia todo no sofá ou deitado na cama e aquilo ali vai passando. Então a gente é chamado a prestar atenção. Ah, como eu tenho usado o tempo? Porque aí fica a questão. Às vezes a gente gasta 3, 4 horas preciosas do dia. A gente pode ter momentos, sim, Salomão dizia, né, no livro de sabedoria, há tempo para tudo. Tem tempo, né? O lazer não é demoníaco ou não é algo ruim, mas a gente precisa pensar dentro das prioridades, dentro dos compromissos. Será que todo esse tempo que eu tenho dedicado, eu não poderia reorganizá-lo? Porque se a gente vai tendo só uma existência de superficialidade, né, para concluir o pensamento, Jesus nos traz o exemplo de duas casas, uma construída com alicerce e outra sem. As duas vão estar sujeitas às mesmas intempéries, mas o que vai resguardar uma e não a outra é o alicerce, é o fundamento, porque uma foi construída sobre a rocha, algo firme e durável, e outra foi construída sobre a areia. Então, a areia é a superficialidade, é algo que se desfaz, é o líquido, né, do Zygmunt Bauman. Mas, ao mesmo tempo, né, poderíamos aí dizer que se a gente vai fundamentando a nossa vida sobre o eterno, até o lazer vai ter um sentido diferente, né? Vai ter um significado. E o que a gente observa, né, e chama atenção é que isso traz consequências muito complexas, né? Dessa superficialidade, dessa liquidez, dessa ansiedade constante, né? Que é uma das situações graves que assolam os jovens de uma maneira geral, a humanidade como um todo. E já existem pesquisas que comprovam isto, né? Que a depressão vai ser o grande mal, é o grande mal, é a grande doença que vai evoluir, aí os quadros vão se tornando cada vez mais graves, mais sérios. E outro aspecto, Vitor, eu vou pedir que você comece essa resposta nesse programa para você continuar no próximo, porque nós estamos encaminhando aqui para o encerramento desse primeiro bate-papo nosso, já avisando o nosso telespectador e a nossa telespectadora que o nosso papo continua no próximo programa. Então eu te peço aí que em 2 minutos, 1 minuto e meio, você comece a resposta, deixe uma mensagem para o nosso telespectador e vamos continuar a nossa conversa no nosso próximo encontro. Beleza. É uma alegria a gente estar aqui, poder conversar, debater, estar aberto, né, às reflexões e, preciosamente, nós podemos considerar que a nossa vida é um presente, é uma dádiva e que Deus, na sua maneira de pensar, o nosso existir, ele nos chamou a atenção para duas coisas. Nós vamos ter a possibilidade de escolher, mas está prefixado que o nosso coração ele vai nos responder a esses anseios ou essas buscas. O coração vai se tornar o grande retorno,
né? Aquele que vai nos dar o feedback da existência. E por isso nos cabe avaliar, né? Como temos estado diante das nossas buscas. A melancolia, tristeza, depressão ou ansiedade muitas vezes são sintomas do nosso próprio mundo interior nos chamando a atenção. Como nós temos vivido. É como se o nosso próprio coração estivesse perguntando: será que essencialmente nós estamos presentes nas experiências que a gente está vivendo, aprendendo a lidar com aquilo que está nos acontecendo? E outra, né? O quanto a gente tem se dado a essa existência? Será que não tem algumas ausências e algumas faltas para o nosso coração estar se entristecendo? Então, resta aí algumas perguntas, né? Para a gente poder pensar. Mas uma alegria estarmos juntos. Nós agradecemos, Vitor Hugo, por esse bate-papo, por esse encontro, por essa primeira conversa. Convidamos todos os nossos telespectadores, nossas telespectadoras que acompanham o programa Visão Espírita ao longo da sua trajetória desses 10 anos, para nos encontrarmos novamente numa próxima oportunidade. Vitor, muito obrigado pelo bate-papo, pela conversa fraterna, pelo sorriso acolhedor, pela mensagem de otimismo. Muito bom tê-lo aqui conosco. Bem mineiro, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro e muita paz para os seus corações. Corações em paz, vida serena, olhar tranquilo e Deus nos movendo. Até lá, até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.